Olá, bem-vindos ao Flitabira, Festival Internacional de Literatura de Itabira. O Flitabira é realizado pela Associação Cultural Sempre um Papo, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabira, via Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Eu estou aqui na Casa de Drummond e nessa live falaremos sobre o tema Literatura e Distopia. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, as escritoras Luísa Geisler e Ana Paula Maia. Bem-vindas. Ana Paula lançou recentemente Cada 500 uma Alma e a Luísa Geisler lançou Corpo Seco, que é um romance distópico de terror, escrito a 8 mãos, junto com Natália Borges Polesso, Marcelo Ferroni e Samir Machado de Machado, lançado em março de 2020. Meninas, bem-vindas ao Flitabira. Uma alegria para a gente estar com vocês aqui nessa primeira edição. As duas autoras estiveram conosco no Sempre um Papo, que é um projeto realizado pelo Afonso Borges, que é o idealizador do Flitabira também há 35 anos. E a Ana Paula já esteve com a gente no Fli Araxá, que é o Festival Literário de Araxá, que a gente realiza há 10 anos. Então, assim, uma alegria inaugurar com vocês mais um festival nacional que veio para ficar, se Deus quiser. Eu quero começar com as duas falando a respeito um pouco da carreira literária de vocês e, em seguida, cada uma apresenta um pouco dos livros que a gente vai abordar aqui nessa live. Ana Paula? Quer que comece? Sim. As mais velhas primeiro, né? Enfim, eu acabei de lançar, né, o De Cada 500 uma Alma, que é esse livro. Esse livro faz 2 meses que eu lancei, semana que vem faz 2 meses, é um livro bem recente. Foi um livro que ele é uma continuação do meu livro anterior, do Enterre Seus Mortos, também publicado pela Companhia das Letras, então é uma trilogia que está nascendo. Esse já é o meu 8º livro, né? Então eu tenho uma carreira de 18 anos, que é quando eu publiquei o meu primeiro livro, né? Então tem 18 anos que eu publico, então é quando eu coloco onde eu pontuo o início da minha carreira, no início da publicação do primeiro livro. Então, são 18 anos publicando, 8 livros publicados, e é uma trajetória de uma escrita contínua, né? Eu nunca parei, eu sempre publiquei a cada 2, 3 anos em média, tive um livro só com intervalo de 4 anos, mas eu procuro ter um projeto literário, que eu acho que é o que eu tenho, com personagens que voltam, que se repetem, né? E isso é um trabalho contínuo, né? E que me angustia muito se eu ficar muito tempo sem revisitá-los e visitá-los e escrever. Então, a minha carreira ela vem se construindo de uma maneira, eu acredito, bastante dinâmica em termos de publicação e de lançamentos. E me dedico mais aos romances, né? Eu não sou muito dos contos. Tenho muito poucos contos publicados em algumas antologias. Luísa? Opa, fui desligar o microfone quase. Fui ligar o microfone quase sair da nossa fala. Gente, boa tarde, bom dia, boa... Não sei, as pessoas também vão ver isso em outro Luísa momento. está falando lá dos Estados Unidos, gente. É por isso que eu falo de dizer, bom dia. Uma coisa, parece aquele meme, não sei se as pessoas lembram da Luísa no Canadá. Não, acho que ninguém lembra desse meme mais. Enfim, eu comecei a escrever e comecei a publicar muito jovem e para piorar a situação, eu estou fazendo isso já tem 10 anos e continuo jovem. Eu acho que eu mal posso esperar para ter o cabelo branco. Assim, é uma ansiedade. Todo ano eu procuro. Eu escrevia muito desde de adolescência e eu tenho a sensação que na adolescência a gente geralmente explora muito essas coisas criativas que se gosta de fazer.
E existe um momento na adolescência que alguém vai te podar, que alguém, sabe, todo mundo meio que faz música, meio que dança, faz alguma coisa de exploração artística e em algum momento alguém te diz, para de fazer isso aí, que não é coisa de gente de verdade. E eu acho que eu tenho uma falha no sistema comigo, e eu imediatamente depois que saí do ensino médio, eu fui fazer uma oficina de criação literária na PUC do Rio Grande do Sul, e acabou que isso só alimentou essa escrita que já existia, que, enfim, eu escrevi de tudo, poesia, fanfic, o que fosse. E acabou que ganhei o Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso de originais. Se alguém não conhece, recomendo bastante, porque tu já começa a publicar esse livro numa editora de grande circulação nacional, que é a Record, tu já começa a, a entender muito do mundo literário de uma maneira muito rápida, assim, você é muito mergulhado nisso. E resumindo um pouco tudo que acabou acontecendo, resultou que desde então foram 4 romances. O meu primeiro livro foi um livro de contos, e eu sempre escrevi os livros que eu queria ler. Nunca teve um grande, como assim, uma grande, assim, como eu vou dizer, uma grande intenção de gênero, sabe? Eu gosto de muita coisa, eu me formei leitora com muita coisa. Eu ia de Stephen King a Machado de Assis, ia tentar ler Guimarães Rosa, então eu escrevo o livro que eu gostaria que existisse, e as caixinhas não funcionavam muito assim. E em determinado momento, em 2018, surgiu essa possibilidade. Marcelo Ferroni foi a pessoa que idealizou o Corpos Secos, e nisso a gente vinha conversando assim sobre como nunca tinha me ocorrido fazer um livro com mortos-vivos, que é a ideia do Corpos Secos, que é um livro que se passa num Brasil distópico, em que uma doença fatal assola as pessoas, e os personagens desse livro precisam viajar para encontrar soluções no meio de um país que já não tem um governo estruturado. E que fique bem registrado, esse livro de 2000, começou o projeto em 2018, não tinha pandemia, não tinha nada, assim. Então, para não roubar muito tempo, acabou que juntamos um grupo de pessoas que eu não achei que ia dar tão certo, que foi os autores que você comentou, Samir Machado de Machado, Natália Borges Palestra e Marcelo Ferroni. Era um grupo de pessoas que não tinha grande intimidade, se conhecia, mas não tinha grande intimidade, mas que a gente acabou juntando porque gostava do trabalho um do outro, e achava que cada um tinha uma coisa a acrescentar, e cada um gostava da ideia, e acabou que fizemos esse livro, que são personagens que interagem, mas que não necessariamente sempre estão na mesma história. Então, são histórias em momentos paralelos, e às vezes elas se cruzam e vão e voltam. E, enfim, foi o último projeto assim, em que eu trabalhei, e eu sempre brinco que é o meu melhor livro, porque eu só escrevi 25% dele, né? Então, se uma pessoa não gosta do meu trecho, não tem problema, tem 75% do livro que ela pode ler, que certamente vai gostar, que é a reação que eu tenho recebido dos leitores, assim, que a gente vê que às vezes a pessoa não gosta de um trecho do livro, mas ela gosta de outro. Então, eu acho que cada autor acabou trazendo um ângulo interessante para essa ideia de mortos-vivos no Brasil, assim. Ana Paula, agora que a Luísa já falou um pouquinho, né, do Corpos Secos, vou te pedir para falar um pouco também do De Cada 500 Uma Alma, contextualizar para a gente aqui. Então, De Cada 500 Uma Alma, ele começa exatamente onde termina o Enterre Seus Mortos, que é o livro anterior. Mas tudo começa lá no De Gados e Homens, que é o meu 5º livro, de 2013. E dali para cá, o prenúncio desse fim, dessa epidemia, dessa catástrofe, seja lá o que for, começa em De Gados e Homens, sem querer dar muito spoiler, né, para as pessoas que estão nos vendo aqui, não tem um spoiler, não posso falar muito sobre o livro, que é um livro, né, que é importante ir acompanhando, mas tem acontecimentos lá, no De Gados e Homens, que vão se refletindo, né, e que começou lá, está acontecendo em Terra Seus Mortos, e que deságua em De Cada 500 Uma Alma.
Inclusive, o título de Cada 500 Uma Alma é uma frase que está dentro do De Gados e Homens. Enfim, porque eu tenho uma obra interligada, né? Na verdade, é quase uma obra só, em pedaços. Então, o projeto é muito amplo, assim, né? Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, sei a cada livro, né? Mas lá, quando eu estou lá atrás, eu não sei exatamente 5 livros adiante, né? Uhum. Porém, falando do De Cada 500 Uma Alma, é um livro que revisita outros livros, né? Ele continua em Terra Seus Mortos, ou seja, ele é a mesma ambientação que a história do Edgar Wilson, que é um personagem recorrente nos meus livros, né? É um personagem recorrente na minha vida, né? Edgar Wilson é mais que um personagem, é um parceiro, um amigo, um aliado, um alter ego, é tudo que você possa imaginar. O Edgar Wilson, né? Ele tem essa representação muito forte na minha vida mesmo, né? Ele faz parte da minha vida. O Edgar Wilson está num recorte da vida dele, em que ele trabalha recolhendo animais mortos da estrada. Essa é uma profissão que existe em vários lugares do mundo. Ela não é muito conhecida, mas ela existe. É o cara que, quando você está dirigindo um carro numa estrada, às vezes você vê uns bichinhos mortos, uns animais. É o cara que vai lá e recolhe, põe na caçamba do caminhão, ele leva para um lugar e esse animal é descartado, é cremado. Tem os moedores gigantescos, são coisas muito obscuras, mas que existem. Geralmente é um órgão daquela prefeitura, ali de uma subprefeitura que cuida. Então, ele trabalha nesse órgão, recolhendo animais mortos de estrada. É uma história muito estradeira, né? A gente passa a maior parte do tempo em estrada. O Edgar Wilson recolhe animais mortos da estrada e ele, se já enterra seus mortos, começa a perceber uma mudança estranha no comportamento dos animais. Ele encontra umas pessoas mortas, tem um grupo religioso naquela região também, começa a ter uns manifestos estranhos. Juntamente do Edgar Wilson, a gente tem Tomás, que é um ex-padre. Ele é um padre excomungado da Igreja Católica por uma coisa que aconteceu com ele no passado, porém ele nunca perdeu a vocação de padre. Então, o cara foi trabalhar, emprego aonde? Recolhendo animais mortos na estrada. Ele é um pouco mais velho que Edgar Wilson, e os dois, cada um dirige a sua unidade. Unidade essa é uma caminhonete, e eles se comunicam pelo rádio comunicador e tudo, né? Eles fazem todo um raio de trechos e coisas estranhas começam a acontecer. Isso em Terra Seus Mortos. Quando a gente chega em De Cada 500 Uma Alma, nós terminamos o Enterre Seus Mortos exatamente no momento em que você percebe que algo começa. Então, a gente continua voltamos para esse ponto, que é o De Cada 500 Uma Alma, ele segue a história. Você tem, de novo, Edgar Wilson, você tem, de novo, o Tomás juntos, resolvendo as questões, porque aquilo que acontece bem no finalzinho da história é o início de uma coisa muito grande que está por vir. E, somado a esses dois personagens, a gente tem o Bronco Gil, que é o protagonista de Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é o livro que vem antes do Enterre Seus Mortos e que se passa numa colônia penal. Porém, o Bronco Gil é o capataz do matadouro de Gados e Homens, onde o Edgar Wilson trabalhava. Ou seja, eu junto esses três, que era um sonho que eu tinha. Eu sonhava em ter o meu padre, o meu Bronco Gil, o meu Edgar Wilson juntos, numa só história. E, por fim, parece o quê? Os 3 cavaleiros, assim, né? Falta arrumar o 4º cavaleiro, agora do Apocalipse, que seria o próximo livro. E aí, o De Cada 500 Uma Alma, eles se unem, os 3, porque o Bronco Gil, começa com o Bronco Gil, inclusive, a história, o Bronco Gil acaba se cruzando com eles, e eles se unem para resolver essas questões, sei lá, apocalípticas ou não, coisas estranhas que estão acontecendo já em decorrência de tudo o que já vinha. Esse livro, a gente revisita o Enterre Seus Mortos, de uma certa forma, a gente revisita o Assim na Terra como Embaixo da Terra, porque existe uma passagem inédita de revisitação dessa colônia penal, de um acontecimento que ocorreu ali, com o Bronco Gil, e a gente volta, realmente, nos dias de hoje, lá no De Gados e Homens, onde era o matadouro Touro do Milo. A gente vai ver o que se tornou aquele matadouro,
depois de tudo que aconteceu com ele. Então, é uma obra toda encadeada que se passa num espaço fictício, né, porque eu não dou muito nome aos lugares, né, a gente não sabe bem onde se passa esse lugar, onde se passa essa história, e o de cada 501 alma é a união desses três indo em busca de algumas respostas. Por fim, cada um nesse livro, a gente entende que tanto o Tomás, o Bronco Gil, o Edgar Wilson, eles têm histórias independentes de fatos estranhos que ocorreram e que começa a somar nesses acontecimentos presentes no De Cada 501 Alma, que também é uma história de toda uma preparação para essa questão que ocorre bem ali no finalzinho, que também não posso dar um spoiler, mas que joga, evidentemente, para uma conclusão, né? Que seria, vamos ver o que vai acontecer de fato agora, e também que é uma história que continua da onde essa termina. Ou seja, é uma história só, né, com a parte 1, Em Terra dos Mortos, a parte 2, De Cada 501 Alma, e a próxima. Porém, são livros que você pode ler independente também, né? Você consegue entrar no livro, entender a história, se está ali situado no que está acontecendo, você não fica perdido, porém, claro, se você tem uma base, né, dos outros livros, você tem uma experiência muito mais profunda, mas se você não lê os outros livros, é um livro que você vai ler e funciona de uma maneira independente também. Uhum. E Luísa, a Ana falou ali dos personagens, né, da construção desses personagens. No Corpos Secos também os personagens são bem marcantes, vocês dividem os capítulos até, inclusive, com o nome deles, né, de cada um. Quero te pedir para falar um pouco desses personagens também, né? E também para você nos dizer como é que foi essa construção coletiva desse livro, né? Como é que vocês trabalharam isso juntos? Bom, o personagem que eu trabalho no Corpos Secos é o Murilo. São 4 personagens que vêm de diversas regiões do Brasil. A gente tem Constância, que ela e o irmão saem do interior da Serra Gaúcha. O irmão é drag queen, tem toda uma questão LGBT muito interessante que acontece ali. Deixa eu ver o que mais. Murilo é um menino soldado, eu definiria assim, porque ele é forçado a crescer um pouco rápido demais. Regina, ela começa como Madame Bovary e termina uma coisa meio Mad Max Fury Road, sabe? Ela começa uma dondoca no interior do Mato Grosso, rural, assim, extremamente rural, e acaba indo para um outro, acaba tendo que é a única pessoa que sobrevive de uma fazenda. E por último, o Matheus, eu não sei, eu agora não lembro do seu personagem de Samir que chama Matheus, que é o irmão do Murilo, que é o personagem do Samir, que ele é a única pessoa que entrou em contato com a doença da corpocecagem e não se contagiou. Então ele é uma pessoa que ele é cercado por um universo de cientistas e ele acaba tendo que fugir de diversas situações, assim, por conta disso. E quando a gente começou a falar de mortos-vivos, assim, fazer uma distopia, fazer fim do mundo, Brasil implodiu e tal, eu imediatamente pensei numa criança. E para mim, eu me lembro quando eu comecei a pensar numa criança, foi engraçado, porque eu ficava com medo, assim, todo mundo vai querer fazer uma criança, porque uma criança é a melhor coisa para se fazer. Quando a gente teve a nossa primeira reunião, eu imediatamente quis marcar. Não, eu tenho um personagem criança. Porque ninguém mais vai ter, porque com 4 autores não faria sentido ter 4 crianças, né? Seria outro livro. Seria enfim. E nisso, o Murilo, ele surgiu para mim porque eu gosto muito dessa ideia de filtros que a gente acaba criando em histórias, assim, e ângulos que a gente cria para uma história. E eu achava que uma criança... uma coisa assim que imediatamente começou a me intrigar é como é que você contaria para uma criança? Assim, as pessoas estão morrendo, tá todo mundo se devorando, literalmente, a gente tem que fugir, esse aqui morreu, e então essa pessoa que era o teu pai, que tu confiava, não é um spoiler, é só uma hipótese, teu pai, tu confiava, precisa morrer, a gente precisa dar um tiro nela.
Então ele é um gurizinho, assim, como se diz no sul, que joga Minecraft e tal. Então ele é super introvertido e todos os personagens de alguma maneira são forçados a crescer muito rápido, ou mudar muito rápido, assim, pela situação. E nisso, para mim, me interessava muito o Murilo, porque me interessava esse conflito de narrativa. Assim. Eu queria fazer uma primeira pessoa, porque eu queria. Eu não sou muito boa falando de violência, assim, sabe? Eu não sou. Quando a gente começou a falar do que a gente ia usar, o que a gente não ia usar no livro, eu comecei a me dar conta de que eu não saberia descrever uma pessoa devorando outra, sabe? Não era. E ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta de que talvez não fosse algo que me interessasse narrar. Porque eu já via que outros autores estavam indo para esse lado. Marcelo e Samir, por exemplo, eles iam para o lado da aventura e de tiros e tal. E eu comecei a perceber que não era o meu ângulo. Meu ângulo não era esse. Meu ângulo era justamente os problemas internos que surgem, os problemas que já existiam, que são exacerbados. Então eu comecei a notar que meu ângulo era muito não o que estava acontecendo, mas como as pessoas leem isso. E eu achei que uma criança seria um lugar ideal para pilhar um pouco nisso. Então, surgiu o Murilo nisso, de começar a pensar em como ele entenderia por si só, e dois, como as pessoas diriam para ele. Então, eu poderia fazer várias brincadeiras, assim, de uma compreensão da realidade. Teria o aspecto da linguagem também, que é uma coisa que sempre me interessa muito. E como que vocês trabalharam esse Esse encontro detalhe. desses personagens, né? E voltava ou como é que A foi? gente fez reuniões, a gente fez muitas reuniões, e antes de tudo, a gente definiu tipo assim, as regras do jogo. Então, por exemplo, a linha do tempo vai ser essa. Assim, então, em dado momento caiu o governo, caiu a internet, caiu, sei lá, as televisões pararam de funcionar. E isso precisava ser coerente em tudo, em todo mundo. Então a gente tinha um arquivo compartilhado que tinha exatamente isso, assim. E geralmente, quando alguém escrevia algo que estabelecia um fato, a gente levava isso para o grupo. Então, por exemplo, Murilo viu a televisão e tinha o presidente. Então, beleza, eu preciso que todo mundo diga que o presidente é homem. Ou se alguém já falou do presidente antes, o presidente é mulher, ok, então eu vou ter que alterar isso. A gente estabeleceu primeiro esses fatos, isso foi importante, e os pontos de encontro. Esses pontos de encontro de cada personagem, de como eles iam interagindo, a gente foi discutindo mais aí entre os autores que estavam na cena, né? Então, por exemplo, Murilo e Constância, daí éramos eu e a Natália conversando. Então, isso é uma coisa que a gente foi ajustando. Cada um escreveu o seu trecho, mas todo mundo se editou. Isso também foi muito interessante, porque aí, enfim, para mim foi muito divertido, porque o Marcelo Ferroni é meu editor, tecnicamente, na Alfaguara. E pela primeira vez eu estava lá enchendo o saco do texto dele. Foi uma experiência bem marcante para mim. Então a gente foi, como é que eu vou dizer, se editando, mais do que escrevendo um com o outro, a gente foi mexendo no texto um do outro. Então, por exemplo, se o Samir tinha uma cena em que o Murilo falava, e eu achava que aquilo não combinava com o jeito que o Murilo fala, eu ia lá e mexia. Então, digamos que cada um escreveu a base da sua história, pensando no seu personagem, mas todo mundo escreveu dentro do texto de todo mundo, assim, para dar essa coerência. E acho que, acima de tudo, o Corpos Secos é um grande louvor ao papel do editor. Assim, que a Luara França foi nosso quinto Beatle, assim, que foi a editora do livro, porque ela foi a pessoa responsável a pegar o que eram 4 livros isolados e transformar isso em um livro só. Porque era o momento do vai ou racha, assim. Então, a Luara foi a pessoa que olhou e viu qual ordem funcionava. Foi a pessoa que olhou e viu, olha, esse capítulo aqui tá sobrando, porque eu tenho esse conflito antes e esse conflito depois. E então foi a pessoa que tomou as decisões difíceis, assim. Porque eu acho que se a gente tivesse que decidir entre a gente, obviamente cada um ia puxar para o seu lado, cada um ia preferir o seu personagem, cada um ia ver valor no seu capítulo, assim. Então, parte do trabalho coletivo é o de ter uma pessoa externa para ajudar a formar uma coerência, sabe? Porque no primeiro momento a gente planejou regras parecidas, a gente fez cenas juntos, mas beleza, a partir disso que temos aqui, como é que isso é um livro só? Porque a gente
não, era muito importante para a gente que não fossem 4 histórias isoladas, que fosse um livro só. Sim. Então, esse talvez tenha sido o grande desafio, até mais do que escrever, mais do que realmente, vou criar minhas cenas com o Murilo e vou botar o personagem e tal, foi esse ajustar, assim, e aí, de novo, que foi a coisa que se provou que a gente não tinha como saber que todo mundo era muito gente boa, sabe, que a gente, porque é de uma generosidade tão grande, tu pegar e não, eu não vou, esse capítulo fica melhor pro livro se não tiver o meu capítulo, então tá, então vamos tirar esse capítulo. Posso imaginar. E isso foi uma coisa, desculpa, interrompi. Agora, voltando aqui para os livros, os 2 livros também, né, trazem pandemia, e o da Ana Paula escrito na pandemia, né, Ana, eu acho. Quero que você fale um pouco dessa experiência e depois a Luísa falar disso, né, de em seguida a gente ter essa pandemia não distópica, né, aqui no Brasil, uma pandemia real, assim. Como é que foi para você escrever esse livro, Ana, nessa pandemia? Eu escrevi no ano passado, eu não tinha muito tempo para escrever esse livro. Eu tinha um tempo ali, uma brecha, sabe? E aí eu já estava querendo continuar o Enterrar Seus Mortos desde quando eu terminei esse livro. Eu vi a possibilidade dele ter uma continuação. E aí eu decidi começar a escrever, a rascunhar, e não sabia se ia sair uma história ou não, não sabia nada ainda. Foi uma coisa meio, tô mais em casa, né? Vou esperar, vou ver aqui se sai alguma coisa. Só que é muito estranho, porque a pandemia, antigamente, assim, eu escrevia esses livros, saía, eu entro num vale, né? Um vale tenebroso, e vou escrever. Aí você sai do vale, aí você vai andar na rua, aí tem um sol, um céu azul, um vento na cara, os passarinhos voam. Aí você volta. E aqui não tinha como, você não saía. Você estava dentro do vale. Você escrevia o livro, aí você não podia sair de casa, aí você liga a televisão, o seu livro está na televisão. Aí é pilha de corpos. O Carro Animal, o meu quarto livro, tinha pilha de corpos. Aí os corpos foram se empilhando no crematório, levaram com a carvoaria e cremaram 87 corpos, se eu não me engano. Aí você começa a falar assim, gente, mas estranho a passagem do meu livro ali. Profética? Agora. Aí você começa a ver, que isso, gente? Aí, agora, o que está acontecendo? Essa questão das carcaças de carne de boi está lá no de Gatos e Homens, escrito em 2012. As pessoas faziam fila no matadouro para pegar carcaça de gado que morria doente. Aquele gado que chegava para ser abatido que morria, aí as pessoas queriam essas carnes. Ia lá pegar a carcaça, está lá no livro, 2013. Você sabe Aí que eu você assim, lembrei gente, dessa cena do seu livro quando eu vi? exatamente. Não, aí você começa a falar, gente, que coisa esquisita, mas parece que eu estou mergulhada dentro do que eu escrevo, da minha ficção. E estar mergulhada dentro da minha ficção não é uma coisa boa, entendeu? Não é uma coisa agradável para ninguém, nem para mim também, né? Porque eu escrevo, é uma experiência incrível, você tem que sair, venha para a superfície, volta. E isso foi o mais difícil. Isso aí foi estressante porque eu não saía, né? Eu entrava no livro e continuava naquela treva o tempo todo. Isso me pegou difícil, assim, acho que foi o livro mais difícil de sair, assim, mais trevoso. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que eu gosto de ir, mas eu gosto de sair dele, e era difícil sair. E eu escrevi ele todinho no período mais difícil mesmo, aquele período mais confinado. Quando eu entreguei o livro para a editora, que já foi final, foi em dezembro. Então, quando eu entrego esse livro em dezembro, né, a gente ainda estava né, com muitas questões de confinamento. Então, você imagina, eu desenvolvi o livro todo ali. Ó. Isso foi difícil. Como eu consegui? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu não sei como eu consegui isso. Olha, eu vou te dizer que eu acho que, por um lado, era um escape para mim, mas é estranho. Eu escapava por um buraco mais escuro, né? Mas foi difícil, foi estranho, mas, ao mesmo tempo, eu reconhecia muito da minha literatura no que eu via na TV, o que eu via na mídia, né? O que estava acontecendo no mundo, né?
Eu me lembro que uma das primeiras imagens, eu não tinha começado o meu livro ainda, eu estava só nos rabiscos, era uma fila de caminhão com corpos para serem cremados na Itália, que a Itália foi a que mais se complicou no início. Cara, isso vinha muito o Carvão Animal, que é o meu quarto livro, um livro de 2011, se eu não me engano, na cabeça, né? Isso começou a me apavorar muito, isso começou a me aterrorizar. Eu falei, gente, eu estou me deparando com o que eu escrevo de uma forma agora que não é mais dentro da ficção, que era um lugar, né, ficção, tá lá, você abriu, algum filme que você vê, 1h30, 2, acabou. Não, aquilo veio à tona. E essa prenúncia das questões bíblicas, que também tá, assim, vários versículos bíblicos, né, todos os meus livros, o que começa, de fato, uma saga bíblica é o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, um livro que eu publiquei em 2009. Esse livro tem 2 novelas, o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e a outra novela é O Trabalho Sujo dos Outros, que, inclusive, em O Trabalho Sujo dos Outros, eu falo de uma coisa chamada bode emissário, que era um ritual do Velho Testamento, muito pouco conhecido. A gente conhece mais o bode expiatório, mas existe o bode emissário. E ele é um elemento, ele é explicado no final até desse livro, a função desse bode, que é o Tonhão, era um bode que tinha na história lá, era um bode meio sobrenatural na história, e ele tinha relação com esse bode emissário bíblico. Então, essas questões bíblicas me acompanham a vida toda. Gosto do sobrenatural, e a Bíblia é um livro sobrenatural, né? O livro de João é um livro muito sombrio, muito bonito, muito poético, né? Quase o Allan Poe da Bíblia, é o livro de João. Porque ele é muito bem escrito, ele é poético e ele é sombrio, ele é gótico, né? O livro de João é um livro muito gótico, muito potente, né? Então, eu acho que, como eu sempre gostei muito de histórias de terror, isso a vida inteira, né? De verdade, eu comecei a ver filmes de terror muito pequena ainda, não recomendo. Minha mãe lutou muito contra isso, mas não venceu essa batalha, né? Foi derrotada. Minha avó, juntamente com ela. Meu pai já nem questionava nada. Deixa a menina. Então, meu pai dava o dinheiro para ela pegar o filme na locadora. Então, assim, eu muito pequena realmente, com 5 anos, aqueles filmes que passavam da década de 80, né? Então, aqueles filmes trash da década de 80, eu via aquilo tudo. Com meu irmão mais velho, fazendo companhia, que eu tinha medo também, mas adorava. E eu acho que essa formação minha, né, muito primária, e gostar muito desse lugar do sobrenatural, das coisas mais trevosas. E uma coisa, eu sempre gostei muito de padre. Eu acho padre uma coisa completamente fascinante, não sei porquê. Gosto da imagem, gosto daquela roupa preta, aquela figura diferente, né, que a gente vê no dia a dia na rua. E, claro, né, os filmes de terror, né, que filme de terror que se preze não tem bom padre. Né? Então, eu gosto muito dessas questões religiosas, essas questões sobrenaturais, essas questões que vão se misturando. E eu cresci com isso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a minha construção do que eu consumi na infância também, né? E cresci gostando muito desses elementos sombrios, mas a minha literatura, inicialmente, ela não ia para esse lugar. Eu não fazia terror. Tinha até vontade, mas não ia. E eu comecei a trabalhar por outros caminhos, sempre uma literatura violenta, né? Meu texto sempre foi violento, mas eu não ia para o terror. Eu não sei se eu cheguei aí para o terror, mas eu acho que devagarinho eu estou indo, né? Eu estou encontrando uma maneira de entrar nesse terror que sempre eu admirei, cultuei. E gosto de vários estilos de terror, né? Porque terror é um gênero que tem subgêneros, né? Vários subgêneros. Eu não sou fã de todos os subgêneros, mas sou fã da maioria. Eu gosto. E eu não lembro qual foi a pergunta inicial, eu acho que eu respondi. Para a gente falar da Eu falei pandemia, mas você falou de muita coisa, que faz sentido também, É né? isso, falei tudo isso. Assim, eu acho que foi um Sim, encontro estranho, sabe? A pandemia foi um encontro. Talvez eu estivesse pressentindo que algo estivesse vindo, né? Eu acho que é, algumas pessoas sentem. Eu acho é, que eu estava pressentindo há muito tempo já. é bem profético. E E o que tinha eu acho algo interessante, esquisito. assim, você trouxe de pesquisas, né, o que já existe. Quando a gente lê no seu livro, quando a gente não tem conhecimento de certa profissão, né, a gente pensa que aquilo não existe e é real, né?
É real. Igual É real. catador, E as existe o pesquisas, catador de animal na beira da estrada, é, né? as pesquisas do meu livro são pesquisas assim, nem essa pesquisa para os dois, para o Assim na Terra e para o Enterre Seus Mortos, tem, foi uma pesquisa muito pesada, assim, porque eu conheci gente que trabalha com assunto, tipo, coisa que eu não falo publicamente mesmo, sabe? Mas pesado, assim, tráfico de cadáver, coisas pesadas que acontecem, E acaba né? atraindo, né? Eu acho, quando você está É, nesse é. senso aí. E aí, por fim, você não leva para o livro tudo, você leva um pouco, parece que é ficção, aí você acha engraçado o que aconteceu, eu relato coisas que ocorreram, não digo com quem, aonde, quem me contou, nada, porque né, você tem que ter um cuidado muito grande, mas a pesquisa foi muito pesada, né? Eu tive que entender, eu tive que ver cadáveres, eu tive essa pesquisa foi mais intensa, porque eu tinha que entender da taxidermia de animais, principalmente do javali, né? Mas é meio que básico essa taxidermia de animais, a taxidermia, na verdade, não seria taxidermia de pessoas, mas é outro nome, uma espécie de uma mumificação, né? Mas, enfim, eu tinha que entender de preparação de corpos. No caso de mortos, era uma preparação de corpos e taxidermia em animais. Eu tinha que fazer essa pesquisa, conseguir, porque foi contato do contato do contato, e chegar numa pessoa que me entregou muita coisa. E coisa assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, mas que eu não, nem entra no livro, sabe? Então, tem muita coisa, né, acontecendo no mundo, mas são coisas bem, bem estranhas e sombrias, assim. E eu leio muito artigo também, né? Eu leio muito jornal, jornais pequenos. Eu leio jornal da cidade, porque o Brasil é gigantesco, né? Aí você vê o jornal do interior, de não sei da onde, uma cidade micra, tem uns acontecimentos surreais, assim. Então, eu gosto de ler essas notícias estranhas, eu caço, e elas me acham também, as notícias estranhas, elas aparecem sugeridas para mim. Aparecem. Elas surgem na minha vida. É a lei da atração, né? É a lei da atração total. Né? E Luísa, o livro de vocês foi lançado no início da pandemia, né? E aí, como é que foi esse sentimento, assim, seu, né, especialmente, de lançar o livro e Foi, já fechar tudo aqui no Brasil, né? E depois foi muito até. louco, porque a gente estava com o lançamento previsto para abril de 2020 era o lançamento. E eu tinha viagens marcadas para divulgação do livro e tal, a gente estava articulando, a gente tinha feito materiais de divulgação que até hoje eles estão num cofre guardados, porque era assim, sabe essas imagens de campanha da dengue, por exemplo, assim, ou para reconhecer sintomas da tuberculose, que daí tem essas imagens, assim, é uma coisa do governo, que diz, você está com isso, isso, isso de sintomas, cuidado, pode ser tal coisa, procure um médico. E a gente tinha feito uma coisa parecida para a doença da corpocecagem. Então, você entrou em contato com tal e tal coisa, você está com tal e tal sintoma, e era a ideia de divulgar o corpo seco com isso, assim. E só que o que aconteceu foi chegando a fevereiro, março, essas imagens se tornaram uma coisa de muito mau gosto. Elas se tornaram algo extremamente, assim, eu acho que inclusive poderia gerar algum problema de compreensão, assim, se a pessoa vê um anúncio disso, ela pode pensar, tipo assim, tá, mas Covid-19, sabe? Podia gerar um problema É também corpo seco real. ou é Covid-19? Isso, e é tudo com C, enfim. Aham. E a própria questão da doença da corpocecagem, ela também, de certa forma, se espalha pelo ar, ela tem uma questão com esporos. E às vezes, e acho que todo mundo lembra um pouco de como no começo da pandemia ninguém sabia muito bem. Ninguém, É a doença ninguém entendia muito invisível. bem. As Vocês pessoas falam lavando isso. pacote de batata palha, sabe? O álcool em gel, assim, para tudo. Então, foram imagens assim que a gente tinha feito, tinha um design pronto, pensado e tudo, e não vamos usar. A minha viagem foi cancelada e foi quando a viagem foi cancelada que eu me dei conta de que algo, sabe, aquele algo de errado não está certo. E logo em seguida surgiu a questão de que logo que os lançamentos todos deram uma travada muito grande.
de livro, porque ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia se adiava livro, se esperava passar. Aquele começo de 2020 para mim era muito assim, não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ter junho ou o quê, sabe? Então, esse foi um momento assim, muito conflituoso. Foi o primeiro lançamento da companhia online, da Companhia das Letras online. Então, também todo mundo manejando aquele negócio de live, de rede social. Então, nos colocou numa posição confusa. Assim, muitos lugares, matérias, não quiseram cobrir, porque achavam que falar de uma pandemia ficcional, que as pessoas se transformavam em morto-vivo, também não era uma pauta. A pauta era o Covid. E divulgação, assim, eu me lembro que a frase do Corpos Secos era: um grupo de brasileiros precisa atravessar o Brasil em busca de uma cura para uma doença fatal em um país sem governo. Era algo assim. E tinha gente no Instagram ou no Twitter da Companhia das Letras que ia lá e dizia, tipo assim, vocês estão falando mal do governo, que não sei o quê. Então, foi tudo muito... Foi difícil separar um pouco as coisas, assim. Uhum. E, pra gente, quando a gente foi vendo o Covid se desenvolver e tudo mais, várias coisas foram se realizando, assim. E não era que a gente fosse... O Samir tem uma frase que, assim, que quando a gente começou a escrever era 2018, na época da eleição do nosso atual presidente e tal, não precisava ser muito genial para uma pessoa pensar que se houvesse uma crise sanitária, ela não seria bem manejada. Porque esse assunto surge muito, né? Tipo assim, vocês pensaram na pandemia, o livro saiu na pandemia. Então, para a gente ficou muito evidente, várias coisas do livro bateram. Então, por exemplo, eu me lembro, de novo, não precisa ser um gênio para pensar, mas eu me lembro que na sessão do Murilo tem alguém falando: mas no ano morrem 1.000 pessoas de gripe, ninguém fala nada. Ou tipo, isso é culpa do comunismo, isso é culpa da China, sempre culpa da China. Então, de novo, não precisa A ter impressão uma coisa para mim, profética. assim, nos dois livros é que tudo é possível, sabe? Apesar de vir vocês duas, né, nos dois livros, ter assim, a falta de limite, né? Assim, da gente imaginar que Sim, aquilo é distópico mesmo, mas lê-lo assim, ler os dois livros nesse momento parece muito real. E que aquilo tudo pode acontecer mesmo. Parece que a gente está meio que desprotegido desse futuro, sim. sabe? Ana. E Ana e as duas, né? quem... enfim, eu vou só concluir meu raciocínio porque eu Pode fiquei concluir, pensando. Luísa. Mas só porque isso do limite é muito real, assim, de tipo, de até onde tudo isso iria, né? Então, um medo, uma coisa que a gente tinha era que a doença da corpos-secagem ficava presa no Brasil. E para mim isso não era verossímil, isso é uma coisa que eu discuti muito com os outros autores. Eu tipo, não, uma doença não respeita fronteiras. A gente vê Covid e via aqueles bloqueios sanitários, assim. Então, de novo, tu vê países que são fronteiriços e tem uma maneira de lidar com a doença que é uma e outro país que está praticamente erradicado. Então, isso do limite aparece muito, assim, de como a gente, na ficção, às vezes se impõe mais limite do que na realidade. Quando eu estou fazendo, eu levo a verossimilhança muito mais a sério do que a realidade não se preocupa com verossimilhança, assim. Então, enfim, era essa a Uhum. ideia. Você quer falar, Ana, um pouco sobre isso, do limite e a falta de limite na literatura distópica? Olha, eu nunca pensei na minha literatura como uma literatura distópica, porque eu acho que eu escrevo de uma maneira, eu acho que eu escrevo sem rótulo, assim, né? Eu escrevo essa minha relação com Edgar Wilson, vamos ali viver uma aventura, e é assim eu escrevo, né? E o livro vai acontecendo, a história acontece, personagens vão surgindo, vão virando nossos parceiros, eu tenho meu grupinho ali. Aí vem um Broco Gil, vem um Tomás, pode vir um Ernesto Wesley da vida, um Erasmo Wagner, personagem de outros livros. Eu tenho um pouco dessa turma, né, dessa banda que caminha comigo, mas principalmente esses três personagens, né, desse último livro. E eu nunca pensei dessa forma. Eu acho até que ela é distópica, mas acho que na minha cabeça não. Porque
eu acho que eu construí um universo já há muito tempo, e ele é um universo paralelo para mim, né? Esse mundo onde essas histórias se passam, eu fico por ali de vez em quando, eu visito, eu tenho uma entrada nesse espaço. Acho que os meus personagens nunca tiveram limites, né? Limite é uma coisa que eles não têm. Eles têm leis próprias, o universo onde se passam meus livros é um universo de leis próprias. É muito parecido com o universo do Velho Oeste, assim. Eu sempre digo, o Velho Oeste acho que é um modelo onde as minhas histórias funcionam, porque você vê que o Velho Oeste tem um código, né? Que lugar tem código. Os meus livros se passam no universo, naquele espaço que tem um código. Por isso que você não tem uma cidade, um estado onde se passa. Você não sabe. É um espaço. Brasil, sim, é no Brasil, poderia também não ser, mas é aqui. E nesse espaço aquelas coisas acontecem. Não há nenhum limite para os personagens. Eles fazem exatamente o que eles querem. Essa é a experiência brutal dessa literatura que eu escrevo. Você pode se defrontar com uma coisa muito bonita e uma coisa muito terrível. Vai depender muito do que é colocado diante. O Edgar Wilson, ao mesmo tempo que ele mata friamente, joga um pouco no rio, ele salva uma pessoa, ele decide pegar um cadáver e falar, nossa, eu tenho que dar um fim para esse cadáver, não conheço, mas eu vou atravessar, aí eu pegar meu dia de folga, vou atravessar a cidade, vou achar um IML para levar esse cadáver, para os urubus não comerem esse cadáver. E, ao mesmo tempo, ele vai e mata uma pessoa que cruzou o caminho dele, cometeu uma coisa que ele não concorda. Tá. Então, tem limite? Não tem limite. Nenhum. Para ler meus livros, é importante entender que é um espaço ficcional, onde há leis próprias, é um universo próprio, é bem Velho Oeste mesmo, tá? É cão come cão ali dentro. Você pode ter cenas de uma relação de lealdade muito grande, porque o amor fraternal, ele é muito presente nas minhas obras. O amor erótico, não, mas o fraternal, sim. Esse amor fraternal entre eles é muito forte, é muito bonito e muito bíblico também, porque o amor fraternal é uma coisa muito bíblica também. Porém, tem limite? Não tem. Então, você nunca sabe, nem eu sei o que eles vão fazer, nem eu sei do que eles de fato são capazes de fazer. Porém, existe uma conduta e um código de moral deles? Existe também. Né? Tem certas coisas que eles não fazem. Né? Eles não cometem uma violência contra uma criança, eles não estupram mulheres, você está entendendo? Não chega nesse lugar, jamais. Mas são acertos de contas entre eles, você não sabe o que pode acontecer. Né? Eles podem tomar certas atitudes nesse espaço ficcional que está completamente fora de algo justificado, mas ali dentro, nessa experiência de ficção, de entretenimento, isso funciona. Né? Eu sempre trabalhei nesse lugar. Eu sempre gostei de fugir de um espaço, eu sempre gostei de ir para um lugar fora da realidade, né? Conversa com a realidade, mas está em outro lugar. Mas também não chega a ser uma distopia, mas está em outro lugar. Né? O problema é que esse outro lugar veio para a realidade com essa pandemia. Aí você fala, gente, está esquisito. Isso era para ser só ficção. A ficção entrou na realidade, entende? Com a pandemia. Eu acho que isso aconteceu. Vendo a Luísa falar, é uma coisa aterrorizante. Eles tinham uma frase para vender um livro que é o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, a ficção se antecipando à realidade. Você não está preparado. Você está preparado para abrir um livro, ter aquela aventura, fechar, lá, tomar seu banho, tomar um cafezinho, pegar seu ônibus e trabalhar, tocar sua vida. Mas quando você se detém, porque a sua ficção, que já é um negócio absurdo, esbarra na realidade, aí você fala, gente, tem um negócio muito esquisito acontecendo. O negócio invadiu o meu território. Peraí, a realidade. O que eu vou escrever agora? Exatamente. O que é que eu vou escrever agora, gente? Vocês me atropelaram. Então, eu acho que isso que muitos escritores sentiram, né? Porque essa questão, ela já vem, né? O cinema mesmo se debruça sobre a distopia e sobre acontecimentos e pandemias, enfim, isso já tem, isso já está rolando.
O que é muito estranho é quando isso se torna o real entrando na ficção, e não mais a ficção sendo um lugar de escape. É isso que eu falo. Eu acho que o meu escapismo, de repente, virou realidade. Eu falei, opa, tá estranho, não sei lidar. Como é que pode? Era para eu escrever o escapismo e para a realidade ser outra. É como se o escapismo vira realidade, aí é esquisito. Me adaptei, né? Eu acho que você respirar fundo foi difícil, foi. Eu acho que agora que eu estou saindo um pouco desse limbo. Eu acho que eu fiquei um período num limbo, né? Como muita gente ficou, tentando me situar. Eu acho que agora eu estou conseguindo estar mais equilibrada, assim, nessa questão das sensações, né? Porque você vive, você já vive muito intensamente o período da criação. Ainda mais quando a sua criação vai para um lugar muito pesado. Aí você vê que isso se torna real, isso te dá uma pirada, né? Para onde você vai escapar? Para lugar nenhum, né? Então, eu acho que isso que foi, que eu acho que eu me identifico muito com o que a Luísa falou também, né? Dessa experiência que eles viveram ali de lançar uma obra e ela tem que ser praticamente parada porque estava confrontando a realidade. Sim. Outro tema que eu quero te pedir para falar, Luísa, é a respeito dos conflitos humanos mesmo que tem ali nos personagens de vocês, né? Até onde que vai a maldade, né? A esperança, o cuidado, né? Você vê que fica bem no limbo ali cada sentimento ali dos personagens, né? Sim, e eu acho que, assim, para mim foi muito fácil eu pensar em crueldades casuais. Aliás, crueldades grandes, assim. Então, por exemplo, não sei se vocês já leram, eu não sei, Momento Luciana Gimenez. Eu não sei como é o título em português, tá? Mas é o The Road, de Cormac McCarthy, que eu não sei se ficou a estrada, o caminho, mas é também uma road trip durante uma distopia, enfim. E nisso, um dos personagens no livro, enfim, um dos vilões, tem um, um porão cheio de gente que se usa para fazer comida dessas pessoas, porque o mundo não tem comida, enfim. E para mim era fácil pensar nessas grandes maldades, sabe? Então, por exemplo, o Pastor dos Mortos, no Corpos Secos, é uma pessoa que descobriu uma maneira de controlar esse exército de mortos-vivos através de um som específico. Então, ela usa um exército de pessoas que não raciocina mais para fazer o que ele quer. Assim. Então, ele usa esses sons assim para manipular pessoas e tal. Essas violências, que inclusive não são violências tão imaginárias assim, né? A gente sabe que tem, enfim, as pessoas nem sempre são super legais. E para mim era muito fácil pensar nisso. É muito fácil a gente pensar assim, numa situação extrema. Não, certo. Mas o que a pandemia acabou me mostrando é que as violências pequenas também acontecem, sabe? As pequenas faltas de empatia também são extremamente violentas, assim. Porque a gente acha, eu nunca teria gente no meu porão para fazer crueldade. Sim, mas tu compraria mais papel higiênico do que tu precisa, sabe? Então, esses momentos de caos, eles acabaram. Para mim, foi o que acabou me surpreendendo do que não estava no Corpos Secos, porque o Corpos Secos tem todas essas violências, assim, e coisas explícitas e tal, e sangue e tal. Mas não, isso é uma falha que a gente tem no livro, de que essas pequenas violências, assim, a violência que. Enfim, inclusive a gente tem algumas assim de supermercado e tal, e de eu vou pegar comida para mim e não para outro. Mas o que acabou me surpreendendo muito da pandemia foram essas pequenas coisas, assim, sabe? Então, a pessoa, ela decide se arriscar e participar, enfim, da pandemia, participar de uma atividade com um monte de gente, não conta para a família, acaba contaminada, acaba contaminando toda a família. Então, esses pequenos egoísmos foi uma coisa que acabou me surpreendendo muito, porque a gente acaba pensando na maldade humana, muitas aspas aqui, numa coisa gigante, uma coisa, de novo, sei lá, abusar de pessoas. Mas essas crueldades humanas, esses pequenos egoísmos humanos também são muito pesados. Sabe, a pessoa que está contaminada vai visitar o vô. Então, eu acho que isso
isso o Corpos Secos, ele deve ter uma continuação, a gente está começando a conversar sobre isso. E eu acho que isso acaba mudando muito com a pandemia, porque a gente acha, às vezes, que a maldade é uma coisa que só pessoas de poder fazem, mas a gente também faz. A gente também é egoísta quando chega o momento. Então, eu não sei nem se estou respondendo a pergunta, mas voltando muito nessa coisa assim de as pessoas cometendo atos, todo mundo foi um pouco mais egoísta nesse momento. Assim. Por mais que a mensagem fosse de cooperação, todo mundo foi um pouco egoísta também. Todo mundo não viu, enfim, todo mundo acabou fazendo acabou espalhando um pouco mais a doença do que precisava, assim. Então, acho que, enfim, acho que para mim o que mais pensando nisso da capacidade humana foi um pouco para isso, assim, a capacidade de maldade em pequenas coisas. Uhum. Nosso tempo está quase acabando. Vou pedir para vocês falarem agora um pouco dos projetos, depois desses 2 livros. A Ana é roteirista de Desalma, né, Ana Paula? Está anunciando nova Sim, temporada. sim, teremos. A gente acabou de ter uma exibição, né, em homenagem aí, não homenagem, né, mas, sei lá, Remetendo. em comemoração à Semana das Bruxas, né, a gente teve de segunda até ontem exibição de episódios duplos, né, da primeira temporada. A Só série para está quem no não Globo sabe, Play. Desalma, só para contextualizar, né? Desalma é uma Uhum. série da TV Globo que tem roteiro da Ana Paula Maia. Pode continuar, E, Ana. e é uma série que está no Globoplay, né? Aí ela, em comemoração, essa semana do Halloween, ela passou, a TV aberta terminou ontem, foi a exibição do último episódio, no Corujão Mistério, foi na madrugada, e a gente vem aí, se Deus quiser, aí com segunda temporada, não sei quando lança, mas já foi confirmado já, a gente vai vir. E projetos de livro, acabei de lançar, né, de Cada 500 uma Alma, fresquinho, vai fazer 2 meses do lançamento, né, semana que vem faz, então é um livro que acabou de chegar e que eu tenho intenção de vir com a terceira parte, sim, né, e fechar essa trilogia desse projeto. E você, Luísa? Bom, a gente começou a conversar um pouco sobre o Corpos Secos 2, talvez seja o meu projeto mais ativo, assim, porque coisas autorais durante a pandemia eu achei tudo horrível e talvez só o futuro dirá o que vai acontecer. Mas o Corpos Secos 2 a gente começa a conversar, porque o Corpos Seco surgiu como um experimento, a gente não sabia muito bem se a gente ia continuar com ele, enfim, então agora a gente está colocando novamente coisas nos eixos. E deixa eu ver o que mais. Não, é isso. O Corpos Secos 1, ele vendeu os direitos para adaptação e está em algum ponto desse processo lento que vocês conhecem melhor do que eu. Então é nesse ponto que estou, assim, é um ponto ainda meio de planejamento, de ler referências, é um ponto muito gostoso onde todas as ideias são possíveis ainda. Então também é um momento de jogar um pouco com isso. Então também é um momento gostoso da criação, de ficar batendo ideias e vendo onde é que elas vão. Mas não tem nenhum documento de Word ainda, então ele para mim não está muito concreto ainda. Mas está existindo. Aqui o livro Corpos Secos, mostrar aqui para as pessoas verem que está nas livrarias. E aqui o de Cada 500 uma Alma, da Ana Paula Maia. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Flitabira. Dizer que os livros são muito bons. Estou doida já para as continuidades, então. Edgar Coisa Wilson, boa. quero saber da Regina, do Matheus, o que eles fizeram naquele navio depois que eles conseguiram entrar. Luísa Geisler. Ana Paula, Luísa, muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada a Felicidades vocês para aí vocês duas. Muito bom, muito bacana. Obrigada mesmo, gente. Gente, foi ótimo. Anotei várias frases aqui, inclusive, que tava dando risada aqui de microfone fechado. Adorei. Foi Quais ótimo. frases que você anotou? Eu anotei aqui o livro de João ao Edgar Allan Poe da Bíblia. Essa frase eu vou guardar comigo.
Qual é o livro? Qual que Não é o livro Ah, de João? não, Jó. Jó, É o olha livro de aí, Jó. ainda bem que eu Jó. falei. Já Ainda bem teria que você falou. notado errado. O João Pessoa... não é tão dark, é o Jó. Fui mal na catequese, gente. Não, o João, na verdade, escreveu o Apocalipse. Por isso, acho que você tá Mas falando o de João Jó. mas o Jó é que é o mais Alan Poe da Bíblia. Adorei. Tudo sobre a Bíblia, gente, procure Ana Paula Maia na literatura mundial. Eu gosto. Grata, meninas. Beijo. Gente, Tchau, gente. obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Foi Beijo. ótimo. Tchau, tchau.